Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma lição da Escola Sabatina. Muito obrigado, irmão Albino, pelas perguntas colocadas logo assim na nossa introdução. Então, hoje estou com uma nova cara, né? Cada dia, né? No nosso canal vamos recebendo irmãos, diferentes, que vão assim nos ajudando com os comentários, explorando assim a lição da Escola Sabatina. Então, eu vou dar assim o microfone e ele vai poder se apresentar e também dizer que onde nós estamos, né? Irmão, pode se apresentar? Mais uma vez, muito obrigado, irmão Albino, aqui pelo convite especial. Dizer que o meu nome é Marcelino João Benjamin, também sou o mesmo irmão da igreja, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estou aqui mais uma vez num convite para junto podemos analisar a lição da Escola Sabatina. E será um prazer comentar também acerca desta lição de extrema importância. Obrigado. Muito obrigado, irmão Marcelino, né? É o nome dele. E dizer também que ele tem um canal no YouTube e vou deixar assim o link abaixo. Vocês também podem ir lá se inscrever. Ele lá tem postado conteúdos. Esse é o irmão Marcelino? É isso, irmão. Poderia dizer o nome do seu canal? Marcelo Benjamin. Só? É isso. Ok. Tá bem. Então, irmãos, sigam lá o canal dele porque ele também tem postado lá vídeos muito interessantes. Vou deixar assim o link abaixo. Então, meus irmãos, nós entramos aqui na lição número 4 e como vocês viram aí, na nossa introdução, eu ouvi muitas perguntas, né, que o irmão Albino, que sou eu, fez, né? O irmão Albino fez muitas perguntas. Uma delas, por exemplo, é por que existem várias guerras? Então, a lição basicamente dessa semana vai poder responder isso. O que está por detrás das guerras que nós temos atualmente, né? O tema que, como vem aqui, é o conflito por trás de todos os conflitos. Para dizer que de todos os conflitos que nós temos, é porque existe uma principal. Esse é o irmão Marcelo? É isso. Existe uma principal. Existe uma principal que provoca as outras. Então, para dizer que também que nós temos aqui vários tipos de conflitos, né? Irmão Marcelo, não existe um conflito apenas. Não. Existem vários tipos de conflitos. Exatamente. Irmão Marcelo, poderia dar aqui um exemplo de um tipo de conflito? Bem, eu poderia dizer um conflito social que existe, né, atualmente, conflito familiar, né, que nós encontramos ali, pai com filho, há desentendimento em casa, na família, tanto vamos dizer marido e esposa. Então, esse é um tipo de outro conflito. Existe conflito de poderes, estamos a dizer conflito políticos, né? Alguns querem um certo cargo, vamos dizer, na política, neste caso, presidencial. Então, esse tipo de conflito, na verdade, neste mundo em que nós vivemos, existe diversos conflitos que eu poderia, por mencionar aqui, são diversos. Os irmãos também podem compreender isso olhando para o mundo atual que nós estamos a viver atualmente. Vários conflitos que existem. Exatamente, né? Então, meus irmãos, nós temos vários conflitos, né? Vários tipos de conflito. Então, o irmão Marcelo citou alguns, como familiares, sociais ou também políticos, né? No caso de disputa por poderes. Sim. E o nosso país, Moçambique, praticamente foi o ano passado, não? Ano passado, sim. Houve grande desentendimento, né, acerca do poder da presidência. Então, também este foi um conflito intenso onde morreu-se diversos inocentes por causa da disputa da política pelo poder. Então, este é um caso que também as pessoas, na verdade, estão a sofrer por causa desse tipo de conflitos. Exatamente. Então, muitas pessoas morreram, na verdade, né, por causa desse conflito aí político, né? Enfim. Então, existe realmente um conflito principal, né, que nós vamos poder aqui estudar e vamos explorar a nossa lição. Então, a nossa introdução logo da lição vem falando aqui que realmente o povo de Deus agora chegou a uma fase em que eles tinham que batalhar para poder conquistar a terra, né? A terra prometida, nesse caso a Canaã, né, que eles já haviam sido dado. E é interessante aqui a nossa lição, irmão Marcelo, vem dizendo que o próprio Deus é que se colocava como fosse o guerreiro, né? Que ele ia pelejar em favor do povo israelita. E uma das questões, por exemplo, que a nossa lição aqui levanta é como é que nós podemos entender que o povo escolhido de Deus realizou tais práticas no Antigo Testamento? Ou como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor, né? Sem diluir aí a credibilidade, a autoridade e a historicidade do Antigo Testamento? É uma das perguntas que nós temos que responder aqui, né, ao longo da exploração da nossa lição, porque
Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava a dar estudo, irmão Marcelo, na cadeia, né, daqui do Dondo, uma das pessoas, um dos reclusos, né, é assim que se fala, um dos presos, levantou esta questão. Deus permite os cristãos irem à guerra ou não? Essa pergunta para mim foi muito difícil de responder, que eu até disse que vou responder outro dia, né, procurando assim ainda mais respostas para poder dar. Agora, o engraçado é que não voltei mais para dar a resposta, né? Mas essa é uma das perguntas que muitas pessoas colocam. Como cristão, podemos ir ao militarismo ou não? E aí as pessoas acabam pegando esse exemplo. Que, olha, o povo de Deus no Antigo Testamento, eles também lutavam, eles faziam guerra, né? E agora nós podemos ou não? Então fica uma questão assim, muito difícil. Mas vamos analisar aqui, dentro da Bíblia Sagrada, em que contexto estavam essas batalhas, essas guerras, né, que aconteciam no passado. E isso, nesse caso, no livro de Josué. É isso, irmão Marcelo? Certo, é isso, no livro de Josué. Exatamente. Então nós vamos conversando de uma forma interativa para que então nós tenhamos assim uma lição, né, mais próxima. O que você também pode participar, deixando aí o seu comentário e também não esquecendo aí de deixar seu like e também se inscrever no canal e ativar as notificações e partilhar também esta lição com nossos irmãos. Então, vamos lá na nossa lição. Bom, temos aqui a primeira parte, onde vai falar sobre o príncipe do exército do Senhor, né? Onde nós encontramos no livro de Josué, capítulo 5, né? No versículo 13 até o versículo 15, nós encontramos que Josué, ele encontrou-se com o príncipe do exército do Senhor, que estava com uma espada, como diz aí, uma espada nua. E aí então Josué, ele perguntou: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Ou seja, você está de que lado? Está conosco ou está contra? E qual foi a resposta, irmão Marcelo, que esse príncipe do exército deu? Bem, a resposta foi interessante, né? Porque normalmente Josué estava numa batalha e automaticamente nós vimos aí uma figura interessante deste príncipe. Então, mostrando aí que vinha alguém, né, que Jesus ou seja, este príncipe se apresentando a Josué, mostrando que ele não estava contra eles, mas sim era o auxílio enviado para poder ajudar perante aquela batalha. Então era a força maior, porque se nós formos analisar, né, a mesma lição, vai dizer aqui não é um objetivo principal que o povo pudesse disputar, mas nós encontramos aí uma figura ao lado especial, mostrando aí, né, a intervenção de Deus, deste príncipe que vinha figurado. Encontramos Cristo prefigurado a um ser humano para auxiliar a batalha, mas mostrando que aí existia um exército maior que aqueles que estavam ali. Estamos a falar deste povo. Então existia um exército, neste caso que é o exército dos anjos, como o comentário vai dizer, o comentarista da lição também vai trazer, né, esses pormenores, né, acerca de outro exército maior, que é neste caso dos anjos. Ok, muito obrigado, irmão Marcelo. E é interessante aqui que a nossa lição diz assim: quando o visitante lá, o comandante ou o príncipe do exército disse que eu não estou nem de vosso lado, nem deste lado, nem deste lado, né? A lição comenta, por exemplo, dizendo que o visitante, ele apenas queria saber se Josué estava com ele, o príncipe do exército, né? Quando diz aqui, por exemplo, a lição, em outras palavras, a verdadeira questão não era se ele estava do lado de Josué, e sim se Josué estava do lado dele, né? E aí então fica alguma pergunta, né? Quem é este príncipe do exército do Senhor? Irmão Marcelo, peço que pegue o microfone e vamos explorando juntos, né, essa lição. Se possível, cite aí algumas outras passagens que mostram, né, quem é este príncipe do exército. Irmão Marcelo, nos ajude nessa questão. Ok, muito obrigado. Na verdade, a questão é muito interessante acerca deste príncipe. Nós podemos não conhecer, mas se nós formos a olhar, a Bíblia está repleta de várias intervenções deste príncipe. Por exemplo, se nós formos a ler Judas, o livro de Judas, capítulo, né, tem um único capítulo, mas é o verso 9, né, vai dizer aqui que houve uma disputa, né, de um príncipe também. Este príncipe é conhecido como príncipe Miguel, né, neste caso, que é o próprio Jesus Cristo que nós conhecemos, que disputava pelo corpo de Moisés. Então, este príncipe que nós conhecemos aqui
Em poucas palavras, diria aqui que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é este príncipe que veio para poder intervir neste conflito que houve aí, né, do povo israelita. Ok, tá bom. Muito obrigado. Na conclusão aqui, pelo que eu percebi, né, o irmão Marcelo respondeu que realmente esse príncipe do exército é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Citou, por exemplo, o exemplo da ressurreição de Moisés em Judas, né, que tem um capítulo no versículo 9, né, que mostra aí o arcanjo Miguel. E é interessante que este nome, Miguel, significa quem é como Deus. Ao mesmo tempo que o nome leva a uma pergunta, é a resposta da pessoa que carrega o nome. Não sei se ficou claro para você aí. Ok, então, quando nós lemos passagens, por exemplo, como Apocalipse 7, 12, 7, né, que vamos ler depois aqui também na nossa lição, como também Daniel 10, apresenta aí alguém que sempre vem quando são questões de batalha. Né? Nesse caso que é o príncipe Miguel, ele é chamado também assim. Então, este príncipe do exército que apareceu para Josué, aliás, é realmente o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, ou seja, antes de se fazer homem, como diz lá Filipenses capítulo 2, versículo 5 até 11. E uma das perguntas que a nossa lição aqui faz, né, na parte do rodapé, ou antes melhor, a lição comenta dizendo que a palavra exército, ela pode significar várias coisas. Ela pode significar, ou pode se referir aos anjos, ou pode se referir aos militares, ou também a corpos celestes. Podemos dar aqui exemplo. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 17, aparece aí, né, um anjo anunciando aos pastores, né, que Jesus Cristo havia nascido em Belém. Agora, enquanto o anjo anunciava o nascimento de Cristo para os pastores, de repente apareceu, né, diz a Bíblia, um exército de anjos. E também podemos citar Gênesis 2, versículo 1, onde diz que, havendo Deus acabado toda a sua obra, né, que havia criado, e todo o seu exército, né, referindo-se ao corpo, né, celeste. Estamos a falar lá de lua, estrela, sol, tudo isso aí. Então, a parte final da nossa lição diz assim: Josué estava pronto para receber a estratégia de batalha para uma campanha militar, que era parte integrante de um conflito muito maior, no qual o próprio Senhor do Exército estava envolvido. Então, aquela visita aí, né, que é o príncipe do Exército do Senhor, realmente veio para poder dar assim instruções. E, irmão Marcelo, é interessante, né? Na nossa lição passada, número 3, nós vimos que batalha sem orientação acaba virando o quê? Um fracasso. Exatamente. Então, quando Deus quer nos chamar para uma batalha, Ele mesmo é quem nos dá a orientação, né? Não é você sozinho, pensou agora estou a sair para poder assim batalhar. Tanto que temos história do povo, né? Que na hora que Deus disse subam, não quiseram. Na hora que Deus disse não podem subir, o povo foi. E o que aconteceu? O povo fracassou. Exatamente. Então, é uma lição muito grande para nós, né, como cristãos. Cuidado quando Deus diz não e você acaba dizendo sim. Quando Deus diz sim, você diz não. Então, nós temos que saber realmente qual é a vontade do Senhor. E a pergunta de rodapé aqui vem dizendo assim: que conforto podemos e devemos obter sabendo que o príncipe do exército do Senhor está trabalhando em defesa de seu povo? Irmão Marcelo, eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Qual é o conforto que nós podemos ter ao saber que nós temos alguém que realmente está batalhando por nós neste conflito, por trás de outros conflitos? Qual seria o conforto que nós poderíamos ter? Eu diria aqui que o conforto é especial. Saber que temos alguém maior ao nosso lado é algo que dá conforto. Ou olhar pelas palavras que Jesus Cristo deixou, né, que tem de bom ânimo, porque Ele mostra um conforto de que o que nós estamos a enfrentar é algo já vencido. Então, olhando para esse aspecto, eu acredito que dá muita alegria, dá muita paz, dá muito sossego ao olhar para este sentido. Então, é harmonia, é felicidade, olhar que temos alguém maior, né, ao nosso lado que pode nos ajudar, que pode intervir, que haja a nosso favor. E, meu irmão Albino, eu queria comentar contigo também dizendo que, na verdade, Cristo está a trabalhar para o seu povo. Então, na verdade, Ele está a agir. Porque se nós olharmos para o mundo atualmente, da maneira como as coisas estão, olhamos que Cristo está a trabalhar imenso, incansavelmente. Então, queridos irmãos, o que nós precisamos
E como a lição também nos convida é a confiar nesse Deus. Precisamos confiar que temos um auxílio imenso e precisamos permanecer firme com fé neste protetor, neste príncipe do exército. Ok, muito obrigado, irmão Marcelo. Eu vou pedir aqui que o irmão possa tirar sua Bíblia eletrônica, né, para nós podermos aqui acompanhar alguns textos bíblicos que nós vamos aqui prosseguir. Bom, como o tema já diz, né, guerra por trás de todas as guerras, ou conflito por trás de todos os conflitos. Então, há uma pergunta que vai rolar aqui logo aonde que começou este conflito maior, ou esta guerra, também conhecida como o grande conflito? Aonde que começou? Vamos ler aqui alguns textos, peço que o irmão Marcelo aí possa abrir, Isaías 14, né, versículo 12 até o versículo 14. Né? Vamos aí descobrir realmente onde é que começou esta guerra, que está por trás de todas as guerras, ou também o grande conflito. Vamos lá achar aí, irmão? Já achou? Já. Ok, pode ler para nós? Isaías capítulo 14, verso 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Muito obrigado. Então, vejam só, nós estamos aqui a ver uma profecia, né, que o profeta Isaías praticamente está fazendo, né, contra o rei da Babilônia, tudo aí tem um contexto. Mas especificamente nos versículos 12 a 14, já não é contra o rei da Babilônia, mas é contra alguém que está basicamente sendo falado que existiu muito antes do rei babilônico. Por exemplo, vem falando aí como caíste do céu, ou estrela da manhã, ou como diz, né, a versão King James 1611, que é mais boa, ela fala como caíste do céu, ó Lúcifer, né? Então, para dizer que realmente existiu alguém no passado. Então também poderemos complementar aqui com outros textos, né, como Ezequiel 28, versículo 11 até o versículo 19, e Daniel também, capítulo 10, versículo 12 a 14, onde vai nos falar que basicamente existia, né, irmão Marcelo, existia um querubim, né, que é uma categoria de anjos. Irmão Marcelo, se lembra quantas asas tem um querubim? Sim, me lembro. Né? Os querubim, elas têm 4 asas. Exatamente, tem 4 asas. E os serafins terão quantos? Os serafins têm 6 asas. 6 asas. Então, basicamente temos essa categoria. Agora, a Bíblia nos fala de um querubim, alguém que era muito elevado, alguém que era o comandante de outros anjos no céu. Agora, houve um momento que a Bíblia diz aqui que ele, por causa da sua formosura, elevou-se o teu coração. Vai dizer Ezequiel capítulo 28. Este anjo, chefe, basicamente acabou se rebelando, né? Deus deu tempo para que ele pudesse se arrepender, mas ele negou. E consequentemente o que aconteceu? Vamos ler um texto, irmão Marcelo. Penso que agora abre aí o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Leia primeiro o primeiro versículo e nós vamos aqui refletir um pouco realmente no que está nesse texto. Apocalipse 12, versículo 7, né? Já está aí. Ok? Pode ler para nós? Diz o seguinte: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam com o dragão e os seus anjos. Até aí, né? Muito bem. Então, vejam, seu irmão. Houve batalha na terra. É isso, irmão Marcelo? Não, mas sim no céu. Houve uma batalha no céu. Parece estranho, né? No céu, né? Vamos imaginar aqui, vamos lembrar um pouco do que o céu é. O céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar de harmonia, um lugar de felicidade, né? Um lugar que não tem o que nós passamos aqui hoje. Mas houve uma guerra. Houve guerra no céu. Eu tento imaginar, mas como é que foi essa guerra entre os anjos, né, que ficaram do lado deste anjo rebelde, conhecido como Lúcifer, que passou a ter outro nome, que nós vamos falar depois aqui, e outros anjos que ficaram do lado de Miguel, que nós já definimos aqui, que é Jesus Cristo. Houve uma batalha, uma disputa no céu. Por quê? Porque realmente este anjo
cobridor, que era o querubim, que estava ao lado de Deus, decidiu ser igual a quem? Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Né? É que nem fosse alguém que é filho, quer ser igual ao pai, né? É interessante, irmão Marcelo, uma das questões que muitos fazem é: qual é o problema de ser igual a Deus? Será que Satanás, naquele desejo que ele estava a ter, este é o nome, né? Já definiu, já falamos aqui. O fato dele querer ser igual a Deus, havia algo de errado ou não? Em que sentido ele queria ser igual a Deus? Em caráter ou em poder? Irmão Marcelo, vamos lá responder. Muitos irmãos estão a colocar essa pergunta, então vamos lá responder. Muito obrigado. É uma questão também interessante mesmo. Mas nós olhando para o que queria Satanás, se os irmãos prestarem atenção bem na leitura do texto que nós acabamos de ler aqui, os textos bíblicos, né? Estava a falar de Isaías, né? Estava a dizer que ele também exaltará o seu próprio nome. Então, era uma questão que todo exército que nós aprendemos aí, que existe lá no céu, estava a falar também dos anjos, essas todas as categorias que existiam lá, era mais ou menos para poder adorar o próprio Satanás. Então, era um conflito acerca de poder, né? Ele queria também receber aquilo que é a adoração a adoração que deve ser dedicada apenas àquele que é o Criador. Exatamente, né? Então, Satanás, este anjo aí, né, que agora passou a ter esse nome, porque o nome dele agora, Satanás, significa adversário ou inimigo. Então, ele realmente não queria ser igual a Deus em caráter, né? Santo, bom, amoroso. Ele queria o poder, o trono, em outras palavras. Porque quando nós vamos na Bíblia, nós somos chamados a sermos semelhantes a Cristo, né? Mas não ter o poder que Cristo tem. Então, foi um problema, porque ele queria o trono de Deus, não o caráter de Deus. Então, Daniel capítulo 10, é interessante aí este capítulo, né? Nos fala da oração do servo do Senhor. Ele orou durante quanto tempo? 21 dias, né? 21 dias, sim. Exatamente, que corresponde a 3 semanas, é isso? 3 semanas, sim. Exatamente, ele orou durante 21 dias, ou 3 semanas, mas não estava a ter resposta. E aí então o anjo Gabriel saiu do céu para dar resposta, ou primeiramente, né? Aliás, sim, durante o tempo que Daniel começou a aplicar, vamos dizer, até desde o primeiro dia que ele se aplicou em oração, em oração e jejum, então já tinha resposta. Só que acontece que Gabriel, que tinha a resposta, o anjo Gabriel foi travado pelo príncipe da Pérsia. E o príncipe da Pérsia que é o próprio Satanás. E então, nesse capítulo é nos falado que veio então agora o príncipe Miguel para poder socorrer Gabriel, ou seja, para poder libertar o caminho, né? Porque estava lá Satanás, né, que é o príncipe da Pérsia, juntamente com seus anjos, impedindo a resposta de Deus para o servo de Deus. E isso nos ensina muito, irmão Marcelo, que muitas das vezes há orações que o inimigo pode barrar, né? Ou seja, respostas, né, que o inimigo pode barrar. E é necessário que nós não desanimemos, continuemos ainda intercedendo, né? Porque Deus vai chegar um momento que vai enviar mais força maior e a resposta vai poder chegar. Então, diz assim o nosso comentário, diz que essa luta, por exemplo, né? Como já estamos a definir aqui, existe realmente uma luta que está por detrás de todas as lutas. Diz assim, de acordo com Daniel 10, versículo 12 a 14, esses seres celestiais rebeldes tentam impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na Terra, né? E a luz dessa conexão entre o céu e a terra que precisamos entender as guerras de Israel ordenadas por Deus. Então, se nós queremos entender os contextos da guerra que Deus falava para o povo batalhar lá no livro de Josué e outros capítulos, nós precisamos olhar a lente do grande conflito, dessa guerra maior, né? Então, diz aqui, elas eram manifestações terrenas do grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, tudo em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. Há muitas pessoas perguntam, mas por que Deus mandava matar lá as crianças, cananeias, né, mulheres, homens? Nós temos que olhar essa questão à luz do grande conflito, para nós percebermos isso. Então, irmão Marcelo, você vai poder explorar aqui um pouco ainda mais, né, na lição que vem a seguir, onde fala que o Senhor é guerreiro, né, e vai responder aquela pergunta da introdução. Como harmonizar isso aí, que o Senhor é guerreiro ao mesmo tempo que Ele é amor? Em que sentido Ele é o nosso guerreiro?
onde é que ele guerreia por nós, né? Então vai poder explorar isso. E também poderá aproveitar de vez aqui responder à pergunta, né, que vem a seguir. Como é que o grande conflito se reflete nos dias de hoje, né? Eu espero que essa pergunta fique lá. Então, como é que a guerra, esse grande conflito também se reflete nos dias de hoje? Em que áreas da vida, né, nós podemos ver esse grande conflito atuando? Depois daí avança então para explorar esta parte que diz que o Senhor é nosso guerreiro e indo mais também para que, sendo que o Senhor é nosso guerreiro, também Ele luta por nós. Então, em que sentido também Ele luta por nós? Então, fique à vontade para explorar a lição conosco. Ok, muito obrigado. Na verdade, a questão é muito interessante. Olhando para o grande conflito, né? A primeira questão que me colocaste, né? Atualmente, na verdade, olhando pelo cenário da maneira como aconteceram as coisas no céu, né? É muito triste. E ao contemplar o que acontece no mundo atualmente, com tanto sofrimento, tanta dor, tantos conflitos ao redor em diversos lugares, as pessoas acabam culpando a Deus por causa desses cenários que nós contemplamos no mundo atual. Mas nós entendemos, na verdade, que Deus não é o causador desses problemas, mas sim existe um inimigo de Deus que está por trás destes todos os problemas, destes todos os conflitos, que se alegra com tudo o que nós contemplamos de mal. Então, mas, como sendo acusador, ele leva essas culpas e acusa o próprio Deus. Então, mas nós olhando para esta lição, né, a lição que nós vamos entender aqui melhor, que o Senhor é o nosso guerreiro, e harmonizando a um Deus de amor. Na verdade, a luta que nós temos atualmente, irmão Albino, né, não é uma luta como nós podemos compreender ou olhar, tipo, é uma troca de espada, talvez, né? Não é essa guerra aqui basicamente a lição está a querer detalhar. Não é esta guerra. Sim, o povo enfrentou uma batalha, mas perante a libertação do povo da terra do Egito, o propósito de Deus, eu havia falado há momentos atrás, que não era para o povo disputar pela terra, mas sim era para poder receber mesmo, livre, sem nenhuma disputa. Mas em que momento eles disputaram? Disputaram, né, depois que eles começaram a murmurar perante a caminhada. Começaram a murmurar pelo poder, né, de Deus. Começaram a duvidar daquilo que Deus fez, a sua mão poderosa, porque Deus, quando começou a atuar lá no Egito para libertar o povo, Ele não estava a castigar o povo israelita. Não foi um conflito perante os egípcios, mas sim contra o que eles acreditavam, os falsos deuses. Isso nós já exploramos várias vezes. Então, a luta que existe atualmente, que nós temos aqui, o Senhor é guerreiro. Em última análise que é nos trazida aqui, né, é a guerra contra o pecado, o bem e o mal. É esta que Deus está a auxílio para nos ajudar a vencer, para nós podermos decidir as nossas vidas, né? Estar ao lado desse Deus de amor, de paz, ou estar do lado do mal, que é neste caso do lado de Satanás. Então, olhando para este cenário, nós temos aqui alguém que está ao nosso lado. E se nós formos a ver, né, temos aqui o texto de Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, Êxodo capítulo 12, verso 12 a 13, temos também capítulo 15 a 3 a 11, onde aqui nós encontramos cenários diferentes, mostrando que Deus sempre Ele está do nosso lado. E Ele, né, é o príncipe do exército e Ele está pronto para poder defender o seu povo. Lutou para o seu povo. A luta que Ele tem é de poder resgatar a humanidade. Resgatar a humanidade do pecado. Em outras palavras, o grande conflito, o sofrimento que nós estamos a olhar, a luta que temos aqui do nosso guerreiro é poder acalmar, tirar este sofrimento que nós estamos a enfrentar atualmente, porque este não é o seu propósito, que o seu povo possa sofrer. Então, é basicamente neste sentido
é esta luta, né, da maneira como eu compreendo acerca deste grande conflito. Então, na última parte que o irmão vai me dar aqui para poder comentar, o Senhor lutará por vocês. Nós vimos aí o povo quando ele ficou encurralado perante o Mar Vermelho, né? Olhando aí o Mar Vermelho, olhando este lado, o exército neste caso, que é o exército egípcio, que vinha, né? Que atualmente também este exército pode ser diversos conflitos, pode ser conflitos da família, conflitos do trabalho que você pode enfrentar. Você olha assim, não há nenhuma saída, então você fica parado e olha. Então, querido irmão, estes problemas podem acabar, porque temos um príncipe. Se nós se entregar, assim como o povo nesta fase, ele se confiou e o seu líder Moisés disse assim: não se preocupe, não temas, porque hoje o Senhor lutará por vocês. Então também nós precisamos confiar que este problema que eu estou a enfrentar, este desafio, também quero acreditar que Deus lutará por mim. Então, as forças inimigas, elas são muito fortes. De acordo com o texto que nós vimos, esta batalha entre seus anjos de Satanás, Satanás caiu com os seus parceiros, neste caso os seus anjos, eles são muito fortes. Então, sozinho por nós não vamos conseguir. Então, precisamos confiar no Senhor, no príncipe do exército, para que assim ele possa lutar por nós, querido irmão. Então, este é o meu comentário quanto a esta lição. Então, muita coisa nós podemos aproveitar aqui. Por exemplo, nós através desta lição precisamos confiar mais a Deus, confiar mais em Deus do que confiar a nós mesmos. Porque nós, por nós mesmos, não iremos conseguir vencer estes conflitos, diversos problemas que nós enfrentamos. Obrigado. Ok, muito obrigado, irmão Marcelo, né? Realmente a lição está muito interessante, obrigado pela exploração. Dizer que Deus realmente é o nosso guerreiro, né? Ele batalha por nós. Não da batalha assim física que temos hoje, mas da batalha assim espiritual. Porque as guerras externas realmente refletem daquilo que é a guerra invisível, né? Por isso o apóstolo Paulo, né, em Efésios capítulo 6, versículo 13, ele também vai dizer aí que nós temos uma luta, mas esta luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra as potestades ou o príncipe das trevas, que é Satanás com seus anjos. Então, irmão, daqui nós estamos a entender então que quando nós vemos, por exemplo, as guerras, né, que estão acontecendo atualmente, que agora eu vi que, né, o presidente dos Estados Unidos da América, né, promoveu lá aquilo que é a paz entre Israel e Hamas, se eu me lembro, né? Então, há muitas guerras que estão acontecendo. Israel, por exemplo, há pouco tempo acompanhamos aí, anos atrás, a Ucrânia com Rússia. Então, tudo isso. E também, nós também podemos ainda classificar ainda mais o tipo de conflito, né, como, por exemplo, o terrorismo, que é uma das realidades que nós vivemos aqui em Moçambique, na província... Me ajuda aí? Cabo Delgado, irmão. Cabo Delgado, né? Surgiram lá, até chamam insurgentes, né? Insurgentes, e que estão assim, basicamente fazendo um massacre nas pessoas. Então, isso, nós temos a resposta na Bíblia, que é um conflito que está acontecendo por trás. É o grande conflito que está aí, entre Deus e Satanás. Então, para dizer que na última análise, nós temos que escolher em que lugar queremos estar, né, neste grande conflito. E também podemos aqui ainda explorar, de dizer que Deus, na verdade, Ele não desejava que o seu povo lutasse, né, empunhasse lá a espada, né, as armas. Deus queria que o povo tivesse fé para poder avançar. Fé, simplesmente, é o que Deus precisava. Assim como os muros de Jericó, por exemplo, caíram. Só o povo lá rodeando, né, durante 7 dias, né? É isso. 7 dias, rodeando apenas. O muro acabou caindo, sozinho. Assim também Deus queria que o seu povo continuasse a ter essa fé. Mas agora vamos também, irmão Marcelo, entender ainda mais nessa questão de que Deus luta por nós, né? Por exemplo, eu vou dizer assim. Imaginemos que alguém realmente está a passar por uma batalha espiritual, né? Em que sentido eu posso dizer que Deus está a lutar por mim? Se, por exemplo, eu não fazer nada no sentido de oração, né, estudo da palavra, eu posso afirmar que Deus está a lutar por mim ou não? Ok, muito obrigado. Na verdade, se nós precisamos algo, apenas pensamos e falamos e não
não há nenhuma ação da nossa parte, não podemos esperar nenhum resultado. Então, o exemplo concreto que é nos dado, consoante a pergunta que me colocaste, irmão Albino, né, é o exemplo de Daniel. Daniel, o anjo quando chegou disse que já tinha aquilo que é a resposta da petição dele, no mesmo dia que ele entrou, né, em oração. Então, foi algo interessante, mas a batalha levou aí 21 dias, que é 3 semanas, mas ele ficou essas 3 semanas até o momento em que ele recebeu a resposta. Então, ele não ficou parado, queridos irmãos. Então, ele perseverou naquilo que é na oração e jejum até no dia que ele teve a resposta. Então, nós precisamos persistir com fé, esperar, porque a batalha que existe espiritual é intensa. Nós podemos pensar que não temos a resposta. Deus não está a me ouvir. Deus virou as costas para mim. Mas, querido irmão, o que existe, as coisas que nós não podemos enxergar, é que é maior. E Deus, na verdade, está incansavelmente lutando. E eu gostaria de comentar o seguinte: se na verdade Deus não está atuando para com seu povo, parasse apenas 1 minuto sem trabalhar, Deus lutar para o seu povo, eu diria que a terra não poderia levar 1 hora de tempo para desaparecer. Então, Deus está a trabalhar muito para preservar a raça humana. Obrigado. Ok, irmão Marcelo, muito obrigado pela exploração aí. Né? Na verdade, nós temos um papel também neste grande conflito. Né? Nós não podemos ficar assim, né? Dizer que não, Deus está a lutar por mim. Não. Neste grande conflito, temos um papel. Qual é o papel que nós temos? A nossa escolha. De que lado nós estamos? Estamos do lado do Senhor ou estamos do lado do inimigo? Somente existem 2 lugares para ficar. Não existe também aquilo que chama-se neutro, né? Ficar no meio, né? Ou você está de um lado ou está do outro lado. Então, vai dizer que nós temos que decidir de que lado nós estamos. Então, essa lição está muito interessante, né? Que eu vou ainda prosseguir aqui na nossa leitura da nossa lição no estudo adicional, por exemplo. Vai dizer assim: quando a rebelião surgiu, Deus se viu em duas opções. Ou abdicaria de sua essência imutável e eterna, entregando o universo a uma criatura rebelde, ou seria o Pai justo e amoroso de todas as criaturas. Né? Deus escolheu a segunda opção. Né? Por isso temos já a lição da quinta-feira, fala sobre a melhor ou a segunda melhor opção. Né? Diz que Deus então escolheu a segunda opção, e nesse caso o choque entre seu poder e as forças do mal era inevitável. Quando os poderes políticos ou socio-históricos, como os povos de Canaã, ligados a forças cósmicas de caos e rebelião, manifestaram a mesma atitude desafiadora contra Yahweh, que é o Senhor, ele interveio. O tema de Yahweh como guerreiro é uma prefiguração ou antecipação da vitória que dará fim ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Temos aí Apocalipse 20, versículo 8 a 10, onde fala sobre, né, após os 1000 anos, né, que há de haver aí uma destruição de todos aqueles que não ficaram do lado do Senhor. Além disso, as guerras divinas de Israel não apenas refletem o conflito cósmico como um espelho, mas fazem parte desse conflito, servindo como prenúncio do juízo divino que ocorrerá no fim dos tempos. E termina dizendo: Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele. Porém, por causa de sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Isso está lá em Patriarcas e Profetas, página 337. Então, para dizer que Deus, nem estamos a analisar aqui, né, sobre o conflito, o grande conflito no seu todo, Deus praticamente foi colocado na parede, irmão Marcelo. Quando este anjo, né, que nós falamos aqui, que era querubim, Lúcifer, quando ele decidiu se rebelar contra Deus, Deus não decidiu imediatamente destruir o anjo, mas ele deixou que o anjo seguisse o seu curso para realmente se ver quem é quem neste grande conflito. E nós podemos testemunhar que quem é quem? Deus é amor e Satanás é o ódio. Ele odeia as pessoas, por isso que ele traz, né, esses conflitos que nós estamos a ver nos dias de hoje. Como nós mencionamos, existem conflitos políticos, conflitos civis, né? Podemos dizer aí guerras, terrorismo,
também conflitos geracionais entre jovens e idosos sobre princípios. Enfim, então vários conflitos que nós temos hoje é por causa dessa guerra que está acontecendo por trás de todas as guerras. Então, irmão Marcelo, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, né, nesta lição. É realmente muito interessante, né? Guerra por trás de todas as guerras. Alguma coisa a acrescentar? É dizer que a lição, né, foi muito interessante e muito rica para as nossas vidas. Mas no fim aqui eu gostaria de deixar, né, também aquilo que o apelo, né, dado aqui pela mesma lição também, ela vai nos trazer esse mesmo apelo, né, o chamado a poder ter fé em Deus, né, e obedecer a este mesmo Deus. E quero acreditar que você não vai confiar em Deus sem poder lhe obedecer. Você não vai ter fé em alguém e sem lhe obedecer. Então, o chamado aqui, queridos irmãos, é a confiar que temos alguém ao nosso lado. Sim, existe um conflito, mas, querido irmão, eu gostaria de lhe contar um segredo, que Jesus Cristo já trouxe aquilo que, né, o pré-aviso né, foi com Josué, né, quando apareceu a Josué. Mas nós vimos aí ela por completa no momento em que Cristo se manifestou aqui na terra. Então, existe uma batalha espiritual, sim, mas precisamos confiar que temos um Deus do nosso lado, que sempre está lutando ao nosso lado, e nós precisamos se submeter, aceitar a este Deus. Ao correspondermos a esse Deus, a aceitar a este Deus e obedecer aquilo que são os seus princípios, então nós iremos vencer. Assim como os israelitas foram chamados a confiar, a ter fé para poderem ver o que Deus poderia lutar, que poderia lutar no lugar deles, nós também somos chamados a poder ter fé, a obedecer a esse Deus e a orar fervorosamente sem se cansar, e assim iremos contemplar as maravilhas. Eu poderia dizer o seguinte: já temos razão suficiente para poder agradecer a Deus. Só apenas nós podemos passar os dias até o dia seguinte, já é motivo de louvar, orar incansavelmente a esse Deus, porque houve muita batalha para nós podermos preservar ou sobreviver a cada momento com o que contemplamos atualmente. Então, querido irmão, o meu convite é que você possa se entregar a Jesus Cristo. Se você nunca teve um tempo para poder ler a palavra de Deus, aceitar, conhecer esse Deus de amor, eu te convido hoje você a poder analisar, né, a sua vida e possa conhecer esse Deus de amor que ama a humanidade, e hoje Ele está pronto para poder nos receber e assim nos dar aquilo que é a paz e em seus braços. Obrigado. Então ficou aí o apelo da nossa lição. Se inscreve no canal, ativa as notificações para das próximas você possa receber assim os nossos vídeos. Até lá.